E aí galera, então, como vocês podem ver, o assunto do vídeo de hoje é um assunto bem polêmico, né? Vamos começar aqui pelo título, que é se o nazismo é de esquerda ou de direita, e eu vou começar aqui entregando toda a tese que eu vou destrinchar no vídeo, de que o nazismo é, obviamente, de esquerda, que sim, tem algumas características de direita que não podem ser deixadas de se mencionar, mas que o seu regime, tanto econômico quanto político, era um regime de esquerda. Vamos começar aqui a primeira entrevista, uma das primeiras entrevistas, na verdade, que o Hitler dava para o The Guardian, né, que é um jornal bem famoso mundialmente, que falava que a ideia de socialismo dele era diferente da ideia de socialismo de Marx. E isso já fala bastante coisa, né? Até porque o meu economista favorito, que se chama Friedrich Hayek, ele já falava no livro dele, que é Caminho da Servidão, que o socialismo, o fascismo e o nazismo são primos de esquerda distantes, que às vezes se entendiam e às vezes não, né? E isso é um fato econômico e político. E o porquê eu digo isso? Vamos analisar os atos do Hitler, não vamos analisar só a palavra do que ele dizia, né? Primeiro fato, nas moedinhas nazistas da época, né, a moeda nazista da época, tinha a foice e o martelo, que é extremamente característico do que? De que regime? Da União Soviética, por exemplo. Né? Não é à toa que o Stalin e o Hitler eles só brigaram porque o Hitler queria dominar a região, né, da União Soviética. Mas em termos ideológicos eles eram bem parecidos, entendeu? Não é só porque os comunistas brigaram com os nazistas que eles economicamente e politicamente não eram aliados, né? Tanto que foram durante um bom tempo, aliás. Então, outro fator aqui era o seu regime, né, político e econômico. O Hitler acreditava que os judeus, né, eles eram a casta burguesa, entendeu? E que o povo alemão era o proletariado. Ele falava isso. Nos seus discursos ele falava isso. Além de ser um grande nacionalista, ele era um grande socialista, entendeu? Só que não concordava com Marx. O que isso é extremamente possível. Vários autores de esquerda, né, que não são ditos de esquerda, discordam de Marx em vários quesitos. Então, ele era esse tipo de pessoa. Ele regulava demais, ele taxava demais, entendeu? Diversos setores. E as empresas grandes que só trabalhavam na Alemanha naquele período eram forçadas, obviamente. Por exemplo, o Hugo Boss, quando no pós-guerra, né, foi dar a entrevista para se não me engano, para o The Guardian, mas enfim, era uma entrevista que ele deu se justificando, né, do porquê a marca está trabalhando com o nazismo. Pelo simples fato de que se ele não obedecesse o Hitler, se ele não obedecesse o ditador, ele ia ser morto e a empresa dele ia ser tomada. Tudo que ele construiu em todos os anos da vida dele para construir aquela marca extremamente famosa até hoje ia por água abaixo. E ele preferiu trabalhar para um homem terrível do que, né, deixar o seu trabalho todo se esvair por essa consequência, entendeu? Então veja que essas características, né, não posso também deixar de citar aqui que o próprio nome do partido do Hitler tem socialista no nome, entendeu? Alguns historiadores podem ver esse vídeo e falar, ah, meu Deus, só porque tem socialista no nome. De fato, porra, beleza que aqui no Brasil os nomes dos partidos, né, hoje em dia não valem de muita coisa, realmente não valem de muita coisa. Mas naquela época valiam, eram bem, né, característicos. Se você estava num partido que tinha aquele nome que defendia aquela tese, é porque você era de fato de esquerda, entendeu? E isso não muda. Até hoje na Europa se leva política muito mais a sério do que aqui, né, no Brasil, entendeu? Mas de fato era um partido de esquerda, não se diferenciava do nome, não se diferenciava das atitudes, não se diferenciava de nada. Hitler é de esquerda e ponto final, sempre defendeu ideias estatistas, ideias de esquerda. Nunca defendeu, por exemplo, uma das principais teses, né, de direita, que é, por exemplo, defender a vida e a propriedade. Não, muito pelo contrário, ele invadia a propriedade das outras pessoas, tirava as pessoas das casas deles e fuzilava em praça pública, ou se não, mandava, né, para o campo de concentração. Como é que isso pode ser de direita? Como é que isso pode compactuar, por exemplo, com livre mercado, com respeito da propriedade privada, respeito das instituições, diminuição do Estado, por exemplo? Isso vai, entendeu? Completo oposto, é água e vinho. Água e vinho não, água e óleo, né? Então, isso não se mistura. Isso não é compatível, por exemplo, com as minhas ideias políticas, entendeu? Que são, de fato, sim, agora sim, de direita, entendeu? E o Hayek falava isso durante a guerra e falou isso depois, não é à toa que
ele não ganhou de fato o Prêmio Nobel em 1973 por causa dos seus artigos sobre microeconomia. Ele falou justamente porque ele tinha diversos livros criticando o fascismo, o socialismo, né, e o nazismo, dizendo que se a Europa deixasse esses regimes continuarem, crescerem e se alastrarem, ia acontecer uma guerra. Caminho da Servidão do Hayek é justamente sobre isso, ele prevendo o que ia acontecer. Entendeu? Por isso que ele ficou extremamente famoso, porque o que ele escreveu se cumpriu. E isso não muda até hoje, né? A gente percebe muito que em 2018, por exemplo, a gente tinha um discurso totalmente anticomunista e tudo mais, e até hoje isso não mudou, mas que, por exemplo, o governo que se dizia de direita e que defendia o livre mercado e a privatização de empresas, hoje se diz que é do Centrão, né? E é um estelionatário eleitoral, que é o Bolsonaro, entendeu? Tem correlações com isso. E outra coisa, né, que o fascismo, ele sempre cresceu dessa ideia, por exemplo, né, que o fascismo aliado direto do nazismo, ele sempre cresceu dessa ideia romana de faixas, né? Por isso que fascismo vem de faixas, que era um conjunto de gravetos que ficavam enrolado, né, que no Império Romano eles utilizavam justamente esse graveto junto para dizer, tipo, se você tá sozinho, você é fraco e quebra fácil. Um graveto quebra fácil sozinho. Mas se você tiver junto com outras pessoas, se juntarem, estiverem bem presos, bem unidos, vocês não vão conseguir soltar, entendeu? Isso é a ideia mais, né, socialista que é possível ter. Porque na direita você tá ali endeusando, não endeusando não, mas promovendo os direitos individuais do indivíduo, dizendo, o indivíduo, se você der poder ao indivíduo, se você der direito a eles e tudo mais, e a própria Ayn Rand, que era, sim, de direita, dizia que a menor minoria era o indivíduo, entendeu? Enaltecendo, obviamente, né, essas características de direita, dizia justamente isso, a gente prezava pelo individualismo como visão política, entendeu? Não como visão moral, mas os nazistas, eles prezavam pelo socialismo, por assim dizer, entendeu? Uma sociedade junta que se conectava e sempre tinha um líder que ia liderar, né, a política e a economia de certa forma, sempre um salvador, que é bem parecido com a ideia que a gente tem aqui do Brasil, né? O senso comum do Brasil justamente prega essas ideias bem mais de esquerda, não é à toa que a gente teve 16 anos de PT. Pois eu acredito aqui que justamente o nazismo era de esquerda e que ele não pode se desvirtuar, né? Nunca vai se desvirtuar desse fator, entendeu? É tanto que, por exemplo, na Alemanha atual, os neonazistas, eles sempre, se você percebeu, os que são presos principalmente, estão sempre correlacionados aos partidos de esquerda, né? De lá, isso não, até hoje é uma coisa que se prende e se mistura, né? Lá na Alemanha, e é um assunto bem crítico por lá. Então acredito que eu consegui falar tudo que eu pretendia falar aqui, né? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe com as pessoas para saber de verdade, né, como a esquerda manipula a história e joga a bola, né, para outras pessoas. Então a próxima vez que você que é de direita for ser chamado de fascista, você tem mais motivos ainda para desmistificar essa história. Valeu e até a próxima.